Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. E o livro de hoje, ele não é um livro pra qualquer um. Ele é um soco no estômago. Ele faz pensar muito da vida. Muito, gente. Assim, eu gosto muito de livros de não ficção. E eu já sabia que ia ser uma história pesada, né? Que a temática dele é pesada. Eu só não esperava que ele fosse mexer comigo num nível muito grande. Deu não apenas me colocar no lugar dessas mulheres, mas principalmente em pensar o meu posicionamento como mulher, a minha situação como uma mulher que nasceu depois dos anos 90, ali nos anos 90 e, enfim, vive num país que é bem complicado em alguns aspectos, mas eu senti que talvez não seja tão ruim quanto o que foi a China nessa época que a autora resolveu conversar, porque, assim, a gente precisa lembrar que sempre que a gente lê qualquer história, qualquer relato de algum outro país, a gente às vezes consegue traçar paralelos e às vezes não. E principalmente quando a gente fala em questão da China, a gente precisa lembrar que o desenvolvimento cultural histórico deles foi bem diferente do desenvolvimento cultural histórico aqui do Brasil. Então, muitas coisas culturais deles podem parecer horríveis para nós. Mas, conforme você vai pegando literatura deles, você começa a entender que sim, muitas coisas são erradas. Eles colocam. Muitas coisas são erradas e acontecem da mesma forma como acontece aqui no Brasil. Mas a gente começa a entender um pouco o pensamento deles. E eu sabia de muita coisa que a autora narrou aqui, mas mesmo assim foi pesado. Foi pesado. Então a gente vai falar hoje sobre As Boas Mulheres da China, da autora Xin Han. Esse livro, gente, ele é assim, a Xin Han, ela é uma jornalista que trabalhou numa rádio, não sei se a gente disse que ela foi DJ, porque não era bem DJ. Ela tinha um programa nessa rádio em que ela recebia cartas, recebia mensagens, telefonemas de mulheres sobre os mais diversos assuntos. E aí ela respondia no programa dela de rádio. Se você nasceu ali nos anos 80, 90, até comecinho dos anos 2000, você deve lembrar um pouco disso, né? Não era bem entrevistas, mas era um locutor respondendo perguntas, né? E filosofando sobre isso, e conversando e tudo mais. Ela fez isso de 89 a 97. Então, era um programa voltado, não especificamente para mulheres, mas cujo grande público que mandava mensagem para ela eram mulheres. Então, ela resolveu, durante esse período que ela trabalhou da rádio, a começar a fazer algumas investigações jornalísticas sobre como era a vida das mulheres na China. Porque a gente precisa lembrar que a China é um país muito grande. Quase como o Brasil, é muito grande. E muito diversificado. Então, ela, depois de muitos anos, compilou essas entrevistas, compilou esses relatos, né, que ela foi escrevendo. E aí, em 2007, ela lançou esse livro, As Boas Mulheres da China. E ela foi o primeiro lançamento dela. E ela, assim, estourou na China. A gente precisa lembrar que durante muito tempo, a China, acredito que ainda tenha um pouco hoje, mas hoje está um pouco mais tranquilo nesse sentido, existia uma censura muito grande ao que se poderia escrever e falar e tudo por conta do partido e tudo mais. Então a Xingran, ela conseguiu encontrar uma forma de trazer os relatos, né, fazer essa denúncia, digamos assim, de como era a situação de vida das mulheres da China em muitos locais daquela época, sem esbarrar nas questões do partido, sem esbarrar numa situação em que ela se colocaria numa situação complicada. E a Xingran, ao mesmo tempo em que ela traz os relatos dessas mulheres da China, ela também traça paralelos com ela. Porque ela também, se eu não me engano, ela era uma mulher solteira, não lembro agora se solteira ou viúva, enfim, que tinha um filho pequeno na época que isso trabalhava. Então ela trabalhava à noite,
não conseguia ficar com o filho dela, porque daí às vezes ela viajava. Então ela já tinha um contexto que ela não era, entre aspas, uma mulher comum, digamos assim, que o partido defendia, que era aquela mulher que se casava, se submetia ao marido, tinha filhos, se preocupava só apenas com a casa. Ela que tinha que trabalhar, trazer sustento, cuidar do filho, tudo sozinha. E assim, gente, tem muita coisa, assim, complicada, do tipo meninas sendo sequestradas de suas aldeias ou sendo vendidas pelas próprias famílias para homens casarem com elas, homens muito mais velhos. E aí elas pedem socorro porque elas são machucadas, torturadas, escravizadas. De mulheres que nunca aprenderam o que era afeto, porque elas foram criadas de uma forma de que a mulher foi feita apenas para satisfazer ao homem, então elas não sabem o que é afeto, elas não sabem o que é sentir amor, elas não sabem nada disso. Há descaso com as mulheres, do tipo, eu só sirvo para ter filhos e os meus filhos, quando são pequenos, me amam, mas quando eles crescem, eles me esnobam, me tratam como uma escrava. Tem a questão da homossexualidade, inclusive há uma mulher que se apaixona pela Shinran num momento e ela conta como é que é essa situação e tenta entender como é que era para as mulheres lésbicas na questão da China, porque há todo um contexto bem complicado. E claro, infelizmente assim, a autora não esconde quando há casos de meninas abusadas. Ela não esconde. Ela fala, claro, de um jeito não tão cru, mas a gente consegue entender a violência, mesmo assim, de meninas abusadas muito pequenas por conhecidos, familiares, e assim, é muito indigesto em vários momentos. Mas é importante. E é por isso que talvez esse livro seja importante, porque ele foi um dos primeiros lugares em que as mulheres tiveram voz para dizer, não é porque se faz isso há 40, 50, 100 anos atrás que tá certo, que a gente não sente dor, que a gente não vê que tá errado, só que a gente não tem voz, a gente não tem poder para poder decidir as coisas. Então era aquela separação do tipo a China querendo ir para frente, né, com o partido querendo se tornar tecnológica, competir com outros países e tudo mais, ao mesmo tempo que em questões culturais ainda deixava esse tipo de coisa acontecer. E aí quando eles proibiam certas coisas, era tipo assim, sabe o famoso ditado lei para inglês ver? Existia lei dizendo que não podia acontecer aquilo, só que não tinha fiscalização. Então, muitas aldeias e vilas longe dos centros principais continuavam fazendo essas coisas. Porque não tinha ninguém que ficava monitorando se estava acontecendo ou não. Então, era aquela famosa situação do não pode, todo mundo sabe, ninguém faz nada. Então, é um livro que faz refletir. Um livro que faz refletir muito, muito mesmo. Sobre essa questão de ser mulher, de como é complicado a visão, como um país pode oprimir uma mulher a tal ponto que não por leis, porque já não existe mais as leis que oprimem elas, mas que por uma questão cultural isso acontece muito. Então, faz refletir. E claro, eu consegui traçar paralelos com o Brasil? Consegui. Mas, né, eu acho que assim, como esse livro é de 89 a 97, eu sinceramente queria que a Shinran escrevesse um livro, uma continuação, do tipo, esses foram os relatos de quase 10 anos da minha experiência com as mulheres quando eu trabalhava numa rádio. Como será que as coisas ficaram depois que isso tudo aconteceu? Como tá a situação das mulheres hoje, pleno século XXI, na situação atual? Como é que está? Eu senti essa falta. Porque, gente, de 97 para 2026 são 29 anos. Então, assim, em 29 anos pode acontecer muita coisa. Como pode não acontecer absolutamente nada. E eu queria saber como é que estão as coisas hoje. Eu realmente queria. A Shinran, eu gostei tanto da escrita dela que eu peguei todos os outros livros que ela escreveu e eu coloquei na minha wishlist da Amazon, porque eu quero saber mais. Eu tenho, assim,
um interesse em conhecer mais da cultura chinesa. Mas assim, dos 3 países da Ásia que eu mais tenho interesse, que é Japão, China e Coreia do Sul, talvez o que eu menos sei é a China. Porque é difícil você encontrar material sobre eles. Até porque há pouco é que se começou a efetivamente trazer mais material para cá. A gente tem já, sim, escritores chineses sendo publicados há um tempo no Brasil. Inclusive, eu já li muitos quando eu era adolescente. Mas, assim, livros de história, de contexto contemporâneo, de cultura, não tem. Então, agora que as editoras estão trazendo para cá, devido ao boom que deu nos últimos anos, né, da questão da Coreia do Sul, eles resolveram aproveitar que a galera ficou e pegou e trouxe todo mundo, né? Então, para mim tá sendo um bom momento para isso. E eu quero entender um pouco mais a questão do desenvolvimento cultural da China, porque do Japão eu sei bastante, mas é diferente, né? Apesar de serem países que o pessoal é errado, tá? Fazer a comparação de que é tudo igual, né? China, Japão e Coreia do Sul são todos parecidos. Não são. Em questão de desenvolvimento histórico e cultural, eles são bem diferentes. E quando você começa a justamente se inteirar desses assuntos, é que você vê o quanto eles são riquíssimos em muitos aspectos. E fora que eu tô cansada de sempre, em livros de história, a gente se focar tanto na Europa e nos Estados Unidos e América Latina, tudo bem, América Latina é importante porque nós estamos inseridos na América Latina. Mas eu queria saber um pouco mais dos países do desenvolvimento ali da Ásia, né, da África. Eu acho que a gente tem que começar a trazer esses outros lugares, porque pra gente conhecer um pouco mais, né, contexto histórico, contexto cultural, entender porque o mundo é vasto e eu sou uma pessoa muito curiosa. Então assim, eu indico a leitura. Eu quero pegar mais livros da Shinran para trazer aqui para vocês, inclusive. É aquilo que eu disse, é um livro muito bom. Se você gosta, por exemplo, da Svetlana Alexievich, que ganhou o Prêmio Nobel de Literatura uns anos atrás, você vai gostar da Shinran. Porque ela tem. Assim, o que eu posso dizer, ele é um livro que machuca, mas ao mesmo tempo, quando você vê essas mulheres seguindo em frente, depois de tudo que elas apanharam, depois de tudo que elas passaram, não tem como você não sentir um fundinho de esperança. Do tipo, sim, a vida apanha. Sim, a vida é uma droga. Eu vivo num lugar horrível. Mas eu vou tentar encontrar o meu cantinho da felicidade. A minha esperança. A minha paz. Eu vou tentar encontrar em algum lugar. Eu vou achar. E eu acho que essa é talvez a grande mensagem que a autora quis mandar na época para todas as mulheres que estavam ouvindo ela. Que é assim, sim, você não tá sozinha. Sim, a sua vida pode ser uma droga nesse momento, mas tem mais pessoas que estão passando a mesma coisa que você ou já passaram e conseguiram resolver. Então, força guerreira, a gente consegue. Então, eu indico muito a leitura, eu favoritei esse livro, só que vá com cautela, vá com cuidado. Tá bom, gente? Eu vou ficar por aqui. Um beijo e até a próxima!